Capítulo 2, a segunda pergunta de 5 perguntas básicas sobre a vontade de Deus na sua vida. Entendi mal a vontade de Deus? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que o povo tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Veja isso em João 12:13. Porque eles sacudiam ramos de palmeira e clamavam Hosana. Por que isso acontecia? Os ramos de palmeira parecem uma indicação das expectativas nacionalistas e políticas que o povo tinha em Jesus. Isto é mais confirmado pela própria palavra Hosana, que significa salve, por favor, em aramaico. Mas, alguns dias depois de terem sacudido seus ramos e clamado Hosana, os judeus se viram contra ele e gritaram: crucifica-o. A nação de Israel rejeitou o seu Messias porque ele não se encaixava nas expectativas pré-concebidas dos judeus. Estavam procurando um libertador político, um homem de guerra e de conquista. Estavam procurando um rei que derrubaria o governo romano opressor e devolveria à nação a sua antiga glória. Em vez disso, eles encontraram um homem de paz, manso e humilde, montado em um jumento comum, em vez de em um imponente cavalo de guerra. Preconceitos geram conceitos errados, que podem nos cegar para o que é óbvio. E isso acontece a muitas pessoas quando elas buscam a vontade de Deus para suas vidas. Deus já tem um propósito para você, que existe antes de você nascer. Deus pode já ter lhe revelado a sua vontade, e você pode estar olhando bem para ela, mas os conceitos errados podem estar impedindo de reconhecê-la. 3 conceitos errados comuns sobre a vontade de Deus na tua vida. Conceito errado número 1. A vontade de Deus é difícil de entender. A vontade de Deus, muitas vezes, é como aquele oásis no deserto. Ela é uma fonte doadora de vida, de propósito e razão de viver. Na maioria dos casos, a vontade de Deus não é um mistério distante, mas algo dentro do nosso campo de visão e algo acessível. Mas o que está bem diante do nosso rosto, muitas vezes, é a coisa mais fácil de deixarmos passar. E a vontade de Deus pode ser tão óbvia que nós podemos ignorá-la, achando que ela deve ser mais difícil. Muitas vezes, quanto mais maduros nos tornamos e quanto mais aprendemos, mais complicadas e confusas as coisas se tornam. O cientista morreu porque ele já decidiu que o oásis à distância era bom demais para ser verdade. Ele era instruído e experiente. O seu conhecimento e experiência impediram que ele reconhecesse o que estava bem diante dele. Já ouviu sermões sobre a vontade de Deus que o fizeram sentir-se desanimado e mais confuso do que nunca? Parece que quanto mais você busca, menos você encontra. Talvez a coisa mais valiosa que possa aprender seja que você precisa desaprender muitas das coisas que aprendeu. Essas coisas que geram confusão e excesso de análise precisam ser descartadas. Comece com a fé simples de uma criança. Confie que Deus tem um plano e que Ele está querendo revelá-lo a você. Creia que Ele quer que você o descubra mais do que você quer descobri-lo. Descanse na certeza de que Ele não deseja enganar ou confundir você. Ele não é o autor da confusão. Veja isso em 1 Coríntios 14:33. Ele não cria miragens para enganá-lo. Descobrir a vontade de Deus para a sua vida não é difícil. Conceito errado número 2. Deus sempre revela a sua vontade de repente e de forma emocionante. Deus não revelou a sua vontade para as suas vidas. Querem dizer que não ouviram uma voz audível do céu. Existem momentos que Deus fala de formas muito emocionantes, porém, com mais frequência, Deus revela a sua vontade de uma maneira muito menos extravagante. E essa revelação geralmente se desenvolve lentamente, camada por camada, com o tempo e não em uma única epifania que sacode a terra. Abraão, Deus chamou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja isso em Gênesis 12:1. O chamado de Deus para Abraão não inclui coordenadas específicas,
apenas um chamado para ir. À medida que Abraão obedeceu, Deus revelou o seu plano, um passo de cada vez. Se Deus revelasse o seu plano total para as nossas vidas desde o princípio, muitas vezes nos veríamos perseguindo o sonho em vez de seguirmos a Ele. Deus não queria apenas enviar Abraão para a sua herança, Ele queria conduzi-lo até ali. Ao segui-lo, Abraão fez uma descoberta impressionante. A terra e o legado que Deus lhe daria eram algo realmente maravilhoso. Havia outra recompensa que tornaria as outras sem graça em comparação. Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Veja isso em Gênesis 15:1. A vontade de Deus nunca é revelada de maneira que negue a nossa necessidade de dependência dele. Se vamos cumprir ou não a vontade de Deus para as nossas vidas, dependerá de se vamos segui-lo ou não. No fim, descobriremos que o verdadeiro prêmio não era a carreira perfeita, um cônjuge maravilhoso ou a educação certa. A verdadeira recompensa por seguir a Deus é o próprio Deus. A plena revelação da vontade de Deus raramente vem como uma epifania repentina. Ele nos chama para ver se o seguiremos, mesmo sem saber todos os detalhes. Quando ele vê que damos um passo de obediência, então ele nos dá o passo seguinte. Quando olho para trás e vejo a sequência milagrosa de eventos que me trouxeram ao lugar onde estou agora, entendo que a mão de Deus e sua divina orquestração são muito evidentes. À medida que obedeci ao chamado de Deus, um passo de cada vez, o seu plano e o seu propósito se desenrolaram, camada por camada, com muitas confirmações ao longo do caminho. Esta é muitas vezes a maneira como Deus revela o seu plano, um passo de cada vez. Jesus estabeleceu um princípio em Lucas 16:10, que é absolutamente essencial na busca para descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Deus nos chama para pequenas coisas antes de nos chamar para grandes coisas. Muitas vezes querem que Ele fale audivelmente do céu e lhes dê direção, mas elas não estão seguindo as pequenas direções que já têm. Se não está fazendo o que já sabe que deve fazer, por que Deus lhe daria mais instruções? Se não está sendo fiel nas pequenas coisas, por que Ele deveria lhe confiar coisas mais importantes? Quando pensar no chamado e na vontade de Deus para a sua vida, não pense tanto em termos de onde você finalmente terminará ou do que você fará no fim. Pense em termos de qual é a vontade de Deus para você nesse instante. O que você está na sua mão? O que Ele quer de você hoje? À medida que o seguir em obediência, passo a passo e dia a dia, a imagem se tornará mais clara e Ele lhe confiará cada vez mais coisas. Chegará o dia em que olhará para trás e verá os muitos passos que deu por fé e obediência. E você verá como o Senhor orquestrou cada um, cuidadosa e estrategicamente, de uma maneira que você nunca poderia ter organizado na sua própria força ou sabedoria. Conceito errado número 3. Deus quer que todos entrem para o ministério em tempo integral. Mesmo que tenham unção para pregar ou ensinar, um forte desejo de ganhar os perdidos ou um dom carismático singular como o de profecia ou de cura, isso não significa necessariamente que Deus quer que deixe o seu emprego e abra uma igreja. Como Paulo tinha, eu tenho a tendência de desejar que todos sejam como eu, que saiam às nações pregando o evangelho e em tempo integral. Não devemos nos esquecer de que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Veja isso em 1 Coríntios 7:7. Se aventurar fora do chamado e do dom de Deus, não terá a graça para fazer o trabalho. Isso poderia ser desastroso para aquele que discerniu de maneira errada o chamado de Deus e para todos aqueles infelizes o bastante para estarem debaixo da sua liderança. Servir a Deus nem sempre significa se tornar um pregador. O reino de Deus precisa de embaixadores em todas as áreas da sociedade. Mateus 13. Jesus conta duas histórias com a mesma conclusão moral. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Outra parábola.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Veja isso em Mateus 13, do 31 ao 33. A imagem que Jesus está pintando por meio dessas duas parábolas, o reino dos céus está destinado a crescer, multiplicar e infiltrar-se em tudo que ele entra em contato. Assim como a pequena e aparentemente insignificante semente de mostarda cresce e se torna a maior das ervas do jardim, uma árvore grande o bastante para os pássaros morarem nela. E assim como a pequena medida de fermento entra em cada grama da massa na qual está escondida, do mesmo modo o reino de Deus destina-se não a estar confinado atrás das janelas de vitrais das lindas igrejas, mas a permear o planeta. O plano de Deus é que a verdadeira obra do ministério seja feita pelos bombeiros, professores de faculdade, paisagistas, advogados e médicos. Precisamos de homens e mulheres que levem a glória de Deus e o testemunho do Evangelho para a Casa Branca, em todas as demais áreas da cultura e da sociedade. Se o corpo de Cristo fosse comparado a um time de futebol, os que estão nos 5 ministérios seriam os garotos que servem água, ajudando o time e contribuindo para mantê-los equipado e revigorado. Deus quer usar os dons, o talento e o chamado que Ele lhe deu para impactar o mundo para a sua glória. Use qualquer que seja a esfera de influência na qual Ele o colocar para fazer avançar o seu reino e autoridade. Pregue a Cristo ou plante café. Alguns de nós somos chamados para ser evangelistas e outros para se tornarem fazendeiros. E Deus usará ambos para a sua glória. Deus chama algumas pessoas para serem usadas para os seus propósitos no mundo dos negócios. Ele chama outras pessoas para se tornarem professores e outras para serem médicos e outros músicos. Deus pode chamar alguém para pregar o evangelho e outro para sustentá-lo financeiramente, propagando o evangelho por meio dos negócios. Ele não sabia que servir a Deus fora do ministério fosse uma opção. À medida que o desenvolvimento da vontade de Deus prosseguiu, ele percebeu que o seu negócio absolutamente não lhe pertencia a Deus. David Green passou a ver que o seu negócio é o seu ministério. Eles veem cada aspecto do seu negócio como uma oportunidade de propagar o evangelho. São destemidos e não fazem concessões no seu testemunho cristão. David Green disse: nossa organização quer ser lembrada como uma empresa que sabe a diferença entre o temporal e o eterno. O nosso negócio é apenas um meio para chegar ao fim, e o nosso fim é tentar afetar as vidas para a eternidade. Técnicos para Jesus. Winfried, ninguém deve ou pode fazer algo assim apenas por uma sede de aventura, em busca de uma viagem espiritual, uma mudança de cenário. Isso não tem a ver com satisfação pessoal. Para fazer esse tipo de trabalho, além do chamado de Deus, você também precisa de uma grande perseverança. Na maior parte do tempo, ele é simplesmente um trabalho duro, coerente e rotineiro, que exige muito fisicamente. Algumas pessoas são chamadas para pregar em tempo integral no exercício dos 5 ministérios, e outras são chamadas para fazer uma série de coisas. A maioria dos cristãos é chamada para servir a Deus nas esferas seculares de influência. Uma coisa é certa, independentemente do que Deus o chame para fazer, é para a glória dele e para a expansão do seu reino. Deus não nos recompensa com base em quantas pessoas levamos para Jesus. Ele nos recompensa com base na nossa obediência ao seu chamado e vontade. Que você possa ser fiel e obediente, seja qual for o campo em que ele o chame, para que no fim você ouça estas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21.